A gente sabe que o primeiro transplante de coração humano foi no dia 3 de dezembro de 1967 e os seus batimentos iniciaram às 5h25 da manhã, na África do Sul, realizado pelo Dr. Christian Bernard. Mas se eu te disser que existe uma história que alguns julgam ser uma lenda, enquanto outros acham que há sim uma explicação racional para o tal fato que aconteceu há milênios de anos atrás, de que os celtas já faziam transplante de coração ainda na Idade Antiga. Você acreditaria? Pois é, eu estou aqui para te contar essa narrativa que intriga a humanidade desde o primeiro milênio depois de Cristo, com perguntas como: o que aconteceu lá? Teria mesmo os celtas realizado essa cirurgia há tantos séculos? Então, vamos viajar no tempo para tentarmos descobrir essa história. Antes disso, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Os celtas integram uma das mais ricas civilizações do mundo antigo, tendo relatos de sua contribuição para o mundo além da sua época, ainda no século 8 a.C. As origens dessa civilização remontam ao processo de desenvolvimento da Idade do Ferro, e historiadores desconfiam que eles foram os principais responsáveis pela introdução do manuseio do ferro e da metalurgia no continente europeu. Então, os celtas sempre apareceram com algo impossível de explicar, seja a Stonehenge, sejam as ciências druidas ou tantas outras. Talvez por isso os historiadores não gostam muito de estudá-los, pois não dá para explicar tudo sobre eles. Só o que dá para saber é que eles eram geniais quando o assunto era desenvolvimento. Um desses mistérios é um documento escrito por volta de 1000 d.C., mas que se refere mesmo a uma lenda que já existia há pelo menos 2000 anos. Esta lenda refere-se a uma rainha chamada Boadiceia. Ela era uma grande heroína, pois tinha capacidade de gerar muitos e muitos filhos, inclusive vários de uma vez só. Isso se dava porque ela se banhou, enquanto grávida, no cálice da vida, uma alusão à deusa celta chamada Tríplice, por se mostrar de 3 formas: donzela, mãe e anciã. Assim, eles acreditavam que ela era responsável pelo ciclo da vida, por estar ligada à ideia de fertilidade, de renascimento, enfim, era o chamado útero divino da Grande Mãe. Acontece que um dia, já com a idade de 30 anos, o coração da rainha Boadiceia para de bater. E por sorte, um druida está ao seu lado, e logo toma providências. Os druidas eram sacerdotes dos celtas, chefes religiosos, faziam cerimônias de cura e iluminação espiritual. Primeiro ele faz com que ela respirasse brumas para que não sentisse dor. A bruma é nevoeiro, que hoje nós também chamamos de cerração. Sabe aquela nuvem tão baixa que chega a tocar o solo? Pois é, na época, para os celtas, engolir as brumas era uma espécie de anestesia muito eficiente, inclusive semelhante com a que usamos hoje em dia em consultórios odontológicos, clínicas veterinárias, enfim, os celtas eram mesmo evoluídos, não? Bom, voltando à história. Depois que o druida anestesiou a rainha, ele pega uma escrava e fez com que ela também respirasse as mesmas brumas. Mas eu já disse para vocês que as brumas eram para não sentir dor, eram uma espécie de anestesia, correto? Então, ele cortou o peito da escrava para arrancar o seu coração. Eu sei que isso é horrível, mas era comum entre os povos antigos. Matar uma escrava, por exemplo, para que a sua rainha continuasse viva. O druida retirou o coração da escrava, abriu o peito da rainha e fez a substituição. E aqui vem a parte curiosa dessa história. Após fazer a cirurgia, ele costura as veias com fios de ouro lavados naquele mesmo recipiente da vida, lança pequenos raios no coração e ele começa a bater novamente. Por fim, fecha o tórax da rainha com os mesmos fios de ouro e com os cuidados higiênicos necessários, colocando-a em repouso pós-cirúrgico. O espetacular nessa narrativa
Não é simplesmente a ideia do transplante que, até onde eu sei, nunca apareceu em outra cultura antes disso. Mas o curioso é justamente a técnica. Como eles sabiam que era preciso anestesia para esse procedimento? Que era preciso costurar? E que essa costura, inclusive, deveria ser feita com higiene. E o repouso após a cirurgia? E não me pergunte como, mas e os raios para o coração? Como sabiam que era necessário o uso de choque, uma descarga elétrica, para que o coração voltasse a bater? Dizer se realmente a tal operação foi bem sucedida ou não é muito difícil. É claro que jamais iriam aceitar que isso seria possível até se provar com muita clareza, mas alguns indícios dizem que sim. Você vai duvidar da capacidade dos povos antigos? Eu sei que isso faz parte de uma história, de uma lenda celta, mas existem rumores de que isso talvez fosse possível, já que em 2000 a.C., os egípcios e incas, que foi o maior império indígena da América em território, já faziam operações no cérebro. É claro que a maioria delas dava errado, mas algumas davam certo, e temos pelo menos 3 casos entre egípcios e incas que a operação no cérebro foi um sucesso. Viram aí? Eu falei que os celtas estavam à frente do seu tempo. Mas agora eu preciso ir e vou deixar você pensar sobre esse assunto. Só que você ainda não me respondeu. Teria mesmo acontecido esse transplante 1 milênio antes de Cristo? Será mesmo?